Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao estudo dos ciclos biogeoquímicos. Lembrando que esses ciclos são processos que se renovam de forma constante, nem ciclos, no eterno vai e vem. Nós falamos sobre o ciclo do carbono, aí nós vamos dar continuidade com o ciclo do nitrogênio. Tá? Então, lembrando que o nitrogênio é um elemento químico essencial para os seres vivos, essencial para os seres vivos, faz parte de importantes substâncias, né, como proteínas, ácidos nucleicos, então, tanto proteínas como ácidos nucleicos têm nitrogênio nas suas moléculas. Tá? Está presente em grande quantidade na atmosfera, constituindo cerca de 78% da atmosfera, sob a forma de gás nitrogênio. No entanto, o nitrogênio gasoso não é diretamente aproveitado por grande parte dos seres vivos. Né? Então, nós, por exemplo, os animais, né, eles vão utilizar o nitrogênio, né, vão inspirar, na inspiração eles vão inspirar o nitrogênio, só que ele não vai aproveitar. Então, se você pegar a quantidade de nitrogênio que entra na inspiração, se é 78%, e observar o que sai, também vai sair 78%, ou seja, esse nitrogênio não vai ser absorvido. Mas algumas bactérias conseguem absorver, incorporar esse nitrogênio nas suas moléculas, tá? No processo conhecido como fixação do nitrogênio. E aí essas moléculas ao morrerem, né, quando os animais também liberam fezes, urina, suas excreções, eles acabam liberando também nitrogênio, só que na forma de amônio. Vou fazer o seguinte, vamos seguir aqui, que eu acho que é mais interessante a gente falar sobre esqueminha, porque tem muita informação no ciclo do nitrogênio, mas o mais importante é entender esse vai e vem que acontece com o nitrogênio. Então, como eu estava falando, o nitrogênio aqui da atmosfera, ele está na atmosfera, mas nem plantas nem animais conseguem absorver esse nitrogênio, mas algumas bactérias fixadoras conseguem. Aí, quando elas absorvem fixam, né, esse nitrogênio no seu organismo, o que vai acontecer? Elas vão conter agora esse nitrogênio. Então, esse nitrogênio pode estar no corpo delas, e aí elas vão metabolizar e vão formar a amônia, que contém um tal de NH3, contém nitrogênio nas moléculas. Mas materiais de excreção, urina, fezes, também contém amônia. E aí, algumas bactérias, tá, vão estar ali, algumas bactérias decompositoras, vão estar ali, né, nesse processo de utilização dessa amônia, vão conseguir metabolizar essa amônia no processo de amonificação. Vai haver uma reação com hidrogênio. Tá? Aí, conclusão. No caso, né, essa amônia que estaria aí no ambiente e que seria agora utilizada, ela pode ser convertida, é como se fosse uma sequência no processo de utilização desse nitrogênio, sempre com a ajuda de bactérias. Então, tem bactérias aqui decompositoras, tem as bactérias fixadoras, tá? E aí, o processo contínuo. Nesse processo de amonificação, vai haver a formação de um outro grupo de bactérias vão converter essa amônia em nitritos e outras bactérias vão converter em nitratos. E aí, o que é importante? Não há necessidade de saber, nesse momento, a diferença entre nitrito e nitrato, tá? Mas são formas, os nitritos têm NH3, NH2, os nitratos NH3, e aí esses materiais vão conseguir, os nitratos, inclusive, eles vão conseguir ser absorvidos pelas raízes. Ou seja, quando elas são absorvidas, esse nitrato vai começar, esse nitrogênio na forma de nitrato, vai começar a ser incorporado pelas plantas, fazer parte do corpo das plantas. Essas plantas serão utilizadas na alimentação, né, de animais, né, diversos, então, animais herbívoros, que vão passar para os carnívoros, ou seja, o nitrogênio que foi incorporado pelas plantas, agora vai passar para o corpo de animais e na cadeia alimentar sucessivamente até serem mortos, e ao morrerem, o processo recomeça. Então, você tem aqui nesse ciclo do nitrogênio algumas coisas importantes. Primeiro, o nitrogênio atmosférico vai conseguir ser fixado por algumas bactérias. Vão formar, então, amônia. Esse processo de amonificação, que vai estar acontecendo no solo, vai desencadear o processo de tanto formação de nitrito como nitrato, são chamados de nitrificação. Então, vai acontecer aqui o processo de nitrificação feito por algumas bactérias também. E algumas bactérias vão conseguir, então, converter esses nitratos, né? Assim como esse nitrato pode ser usado pelas plantas, esses nitratos podem ser decompostos, degradados por bactérias desnitrificantes, que elas vão conseguir fazer esse processo
de retorno, aí sim o ciclo continua, de retorno do nitrogênio que estaria no corpo delas para N2. E aí sim, essas bactérias vão fazer a desnitrificação, devolvendo o nitrogênio gasoso para a atmosfera. Tá? Então, aqui tem algumas bactérias importantes, as fixadoras, principalmente as rizóbias, que estariam associadas a raízes de plantas leguminosas, as decompositoras, que vão fazer aquele processo de amonificação, as nitrificantes, tem alguns grupos de nitrobacterias importantíssimos, vão participar daquele processo de nitração, né, que seria esse nitrificação, e, no caso, aquelas desnitrificantes que vão garantir a liberação do nitrogênio para a atmosfera, que foi o que eu falei. Aqui tem o esqueminha, tá? Então tem algumas fasezinhas, olha só, nitrogênio atmosférico, N2, vai ser absorvido por algumas bactérias. Essas bactérias são as fixadoras de nitrogênio. Aqui acontece o que a gente chama de amonificação, e aqui, ó, nitrificação, no caso, até formar os nitratos, tá? E aqui nesse processo, o que vai acontecer? Algumas bactérias desnitrificantes, seria o número 4, vão conseguir devolver o nitrogênio à atmosfera. Então, tem todo esse processo aqui, e aqui o nitrogênio orgânico seria o que vai acontecendo em relação à cadeia alimentar. Não esquecendo que o ciclo biogeoquímico tem a ver com a participação de animais nesse ciclo, tá? Continuando aqui, a chamada doação verde nada mais é do que você plantar determinados vegetais, plantas, que vão fazer, como tem aqui, né, ervilhaca, né? Então você tem ervilha, sorgo, algumas leguminosas, feijão, amendoim, que vão conseguir fixar, estariam associadas com algumas bactérias, né, essas bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, quando essas plantas elas são utilizadas como plantio, elas vão, como elas incorporaram, estão com bactérias, e as bactérias vão fixar esse nitrogênio para incorporar diretamente no corpo das plantas, essas plantas estão devolvendo esse nitrogênio ao solo, tá? Então, seria considerado, né, uma adubação verde. Então, elas vão aumentar a presença de nitrogênio no solo. Então, assim como existem aqueles adubos químicos, NPK, né, você tem também a adubação verde, que é o processo natural de enriquecer o solo com nitrogênio. Ciclo do oxigênio, acho que é tranquilo, né, que a gente falou já em ciclo do carbono, e aí a gente falou na fotossíntese, ciclo do oxigênio também. O gás de oxigênio começou a ser produzido há milhões de anos para os primeiros seres fotossintetizantes. Antes do aparecimento desses seres, né, todo o oxigênio existente na Terra estava ligado a outros elementos. Quando você tem água, H2O tinha oxigênio nas suas moléculas, né, CO2 tem oxigênio na molécula, então o oxigênio que existia estava combinado. Tá? Mas o fator determinante no ciclo do oxigênio, gás oxigênio, né, em que a quantidade de oxigênio começou a aumentar na atmosfera, foi realmente a fotossíntese. Durante a fotossíntese, a molécula de água é quebrada, liberando íons hidrogênio e oxigênio. Esse oxigênio, então, vai ser liberado para a atmosfera, sendo utilizado pelos seres vivos na respiração celular. Tá? Aí deixa eu aproveitar aqui, ó, que está mostrando a fotossíntese, o gás oxigênio também é importante no processo de combustão ou queima, tanto que o oxigênio é um gás comburente, ele permite a queima, e, na realidade, então, ele vai ser utilizado durante a combustão. Na respiração, também dos seres aeróbios, né, seria utilizado o oxigênio, e aí, se a gente levar em consideração o processo cíclico, vai e vem, seria as plantas vão, na realidade, né, utilizar o gás carbônico, produzir o oxigênio. Quando elas produzem oxigênio, esse oxigênio vai ser liberado, né? Ou melhor, esse oxigênio liberado vai ser utilizado na respiração dos seres. Aí os seres liberam gás carbônico, esse gás carbônico volta para a atmosfera, que é utilizado pelas plantas, utilizando o gás carbônico, renova o oxigênio. Então, o processo de fotossíntese vai garantir esse ciclo contínuo da formação do oxigênio. Tá? Aqui também é interessante a gente reforçar que o oxigênio, ele vai, sob a ação de radiação ultravioleta, o oxigênio vai conseguir formar o ozônio. Esse ozônio vai formar o que a gente chama camada de ozônio, para proteger a Terra da radiação ultravioleta do Sol. Tá? Um outro elemento importante, que tem também esse vai e vem, é o fósforo. Embora o fósforo é essencial à vida, né, que é assimilado por plantas, e vai formar um fosfato, inclusive um elemento necessário para a formação do ATP, aquela molécula energética.
tá? Então, o fósforo ele não vai ser encontrado na forma gasosa. Então, eles estão presentes no solo, na água, e formam gradualmente, e ficam disponíveis para plantas e animais conforme acontece a decomposição, né? Vou até aproveitar aqui, né, mostrando aqui, ó. Não existe fósforo em forma gasosa, então esse fósforo vai ser, na realidade, né, existe nas rochas. Aí o que acontece? As rochas vão liberar esse fosfato, né? Esse fosfato, então, vai ser absorvido, fica no solo, é absorvido pelas plantas, incorpora o corpo das plantas, que passa para os animais na cadeia alimentar, que aí, ao ser decomposto, devolve ao solo, e aqui seria de uma forma, que a gente pode dizer que é rápida, tá? Mas de uma forma mais lenta, a decomposição vai devolver o fósforo ao solo, que vai para a água, vai se acumular, pode acumular-se no fundo dos mares, né? Formando como se fossem rochas sedimentares, e aí ele vai estar também retornando ao ambiente de uma forma mais lenta, a gente seria tardio. Outro elemento, o cálcio. As rochas calcárias, se você levar em consideração, né, já ouviram falar daquelas estalactites, estalagmites, né, que você tem água se infiltrando e aí acaba dissolvendo sais de cálcio que estão nas rochas. Então, vamos liberar as rochas calcárias, vão liberar gradativamente o cálcio na natureza. Então, geralmente, dissolvido na água, né, que passa a fazer parte do solo das águas. As plantas vão retirar esse alimento do seu substrato, passando para outros animais e teias alimentares. Tem aqui um esqueminha interessante, tá? Então, aqui, ó, o cálcio das rochas dissolvido na água, passa, no caso, né, essas rochas sofrem processo de temperismo, né, quebra, nação da água, principalmente, erosão. E aí, o que acontece? Essas substâncias vão ser arrastadas pela água. Animais e vegetais absorvem essa água e usam esses cálcios de formação. Então, alguns animais, por exemplo, se você levar em consideração moluscos que tem concha, aquilo ali tem sais de cálcio, né? Equinoderma, estrela do mar, ouriço do mar, tem sais de cálcio no seu esqueleto. Então, esses sais de cálcio podem ser incorporados para esses animais na formação do esqueleto e no nosso também. Então, nosso esqueleto também contém cálcio. Então, o osso também a gente tem que é um reservatório de cálcio, tá? Então, quando esses animais e vegetais são decompostos, o cálcio estaria nesses esqueletos, né, por exemplo, vão retornar ao meio ambiente. Então, vai ter também um ciclo que se repete. E finalizando o ciclo da água, vocês já viram isso também no sexto ano, né? O ciclo da água ocorre quando a água passa pelo corpo dos seres vivos, se a gente levar em consideração o ciclo biogeoquímico, tá? Então, antes de voltar para o meio ambiente. Mas nisso, a gente não pode esquecer que grande parte desse ciclo da água vai ser através de águas do mar, de rios, né? Então, o calor do sol aquece essa água evapora, né? Sobe, e aí, no caso, né, sobe, chega até as nuvens, nas nuvens se resfriam, formam gotículas, ficam lá nas nuvens, até que caem, se precipitam e voltam para a Terra. Mas isso também acontece em relação aos seres vivos, né? A água é retirada do solo pelos vegetais, né? E aí essa água vai ser usada na fotossíntese, ou então pode ser passada por outros animais, não só através da alimentação, a água vai das plantas para os animais, mas o animal também vai beber água naturalmente, então vai incorporar água no seu organismo, tá? E aí, através da cadeia alimentar, vai tendo ciclo, também vai se repetindo, tá? E vai retornar à superfície através do que a gente chama de evapotranspiração, né? Respiração, fezes, urina, decomposição, etc. Tá? Então, a gente vou deixar alguns exercícios sobre esses ciclos biogeoquímicos para a gente testar e, principalmente, rever alguns assuntos importantes, tá? Até a próxima. Beijinho.